Olá pessoal, nesta aula iremos aprender a fazer a distribuição eletrônica em íons positivos, que são os cátions, e íons negativos, no caso os ânions. Vamos iniciar então o estudo da distribuição dos íons positivos, no caso os cátions. Esses cátions eles são derivados de metais. Nos metais, os elétrons mais externos são perdidos, formando os cátions de carga positiva. Para fazer a distribuição eletrônica dos cátions, primeiramente nós vamos aprender a fazer a distribuição de um átomo nêutron. E em seguida faremos a distribuição eletrônica tirando elétrons mais externos desses átomos, transformando os metais em cátions. Na distribuição do ferro, por exemplo, que tem Z igual a 26, sabemos que temos 26 prótons e 26 elétrons. Assim, podemos fazer a distribuição dos 26 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição aplicando o conhecimento que nós temos do diagrama de Linus-Pauling. Particularmente, eu vou usar o método alternativo que eu expliquei na aula passada sobre a distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Sol, Sol, pôr do Sol, pôr do Sol, depois do pôr do Sol. Isso aqui já deve ser suficiente para a gente poder fazer a distribuição dos 26 elétrons. Lembre-se que o subnível S aparece no primeiro nível de energia. Então, nós vamos ter aqui 2, 3, 4 e 5. O primeiro P aparece no segundo nível de energia. Então, 2, aqui, portanto, vai ser 3 e aqui 4. O primeiro subnível D aparece no terceiro nível de energia. Portanto, aqui vai ser 3. Nós sabemos também que o subnível S comporta 2 elétrons no máximo. O subnível P comporta 6 elétrons. E o subnível D comporta 10 elétrons. Nós podemos somar, então, a quantidade de elétrons que nós temos aqui. Então, vamos à soma. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30. Então, aqui nós chegamos a 30 elétrons, de tal maneira que nós não vamos precisar do 4p6 nem do 5s2. Então, vou apagar exatamente esses dois subníveis aqui. Então, vamos somar mais uma vez. Nós temos 2, 4, 10, 12, 18, 20, mais 10, 30. De tal maneira que nós vamos precisar tirar elétrons do subnível D aqui presente. 30 menos 26, nós vamos precisar tirar exatamente 4 elétrons. Então, em vez de 10, eu vou escrever 6. Então, vamos escrever aqui 6. De tal maneira que agora eu tenho 26 elétrons distribuídos. Veja que eu fiz uma reorganização para ter mais espaço para fazermos aqui embaixo a distribuição eletrônica do ferro quando este perder elétrons. Então, vamos imaginar o ferro perdendo exatamente 3 elétrons. Nesse caso, nós vamos ter o cátion, ferro, 3+. O número atômico não muda, continua sendo 26. Então, nós vamos ter 26 prótons, só que o número de elétrons vai mudar. O cátion 3+, significa que este átomo perdeu 3 elétrons. Então, se antes ele tinha 26 elétrons,
agora ele vai ter apenas 23. Então ele vai ter um total agora de 23 elétrons. Uma vez que nós temos a distribuição eletrônica do ferro no estado neutro, nós vamos agora copiar exatamente essa distribuição aqui embaixo para fazer a remoção dos 3 elétrons que caracterizam o cátion. Pronto, copiamos a distribuição completa, exatamente como estava aqui em cima. E agora nós precisamos decidir quais são os elétrons que devem ser removidos do cátion. Então, nesse caso, pessoal, tem que ter muito cuidado. Se você fizer a remoção de 3 elétrons do subnível D, está errado. Não é assim que funciona. Vamos lá. Lembrem-se da aula passada em que eu falei o seguinte, que os elétrons que são removidos são os elétrons mais externos. Os elétrons mais externos são os elétrons que devem ser removidos quando ocorre a formação dos cátions. Então, nesse caso, os elétrons mais externos são aqueles que estão nos maiores níveis de energia. E dentre os níveis de energia aqui apresentados, nós temos o primeiro nível, o segundo nível de energia, o terceiro nível de energia e também o quarto nível de energia. Então, se nós temos o quarto nível de energia, é evidente que os elétrons que devem ser perdidos devem começar a ser eliminados os elétrons ali do quarto nível de energia. Então, como devem ser removidos 3 elétrons, esses 2 elétrons aqui certamente serão removidos. Dessa maneira, vamos apagar o 4s2, remover esses 2 elétrons. É óbvio que remover os 2 elétrons do quarto nível de energia não será suficiente. Portanto, precisamos remover mais um elétron para chegar à carga 3+, para o ferro. Então, nesse caso, nós precisamos tirar mais um elétron. Esse elétron que nós precisamos remover, ele será removido do terceiro nível de energia. Nós temos o terceiro nível de energia caracterizado pela presença dos subníveis S, P e D. Dentre esses 3 subníveis, o que nós vamos retirar esse elétron será o subnível D. Dessa maneira, em vez de 6, eu vou ficar com 5 elétrons. Então, eu vou escrever 3D5. Dessa maneira, a distribuição eletrônica agora está completa. O primeiro nível de energia, que corresponde à camada K, tem 2 elétrons. Depois nós vamos ter o segundo nível de energia, representado pela camada L, que consiste de 2 mais 6 elétrons, portanto um total de 8 elétrons. Depois da camada L nós temos a camada M. A camada M corresponde ao terceiro nível de energia. Então, no terceiro nível de energia, nós temos aqui 3s2, 3p6 e 3t5. Então, nós vamos somar esses elétrons aqui. 2 mais 6, 8, mais 5, 13. No caso do ferro, ele também deve ter as camadas K, L e M, nós vamos ter as seguintes quantidades de elétrons em cada um desses níveis de energia. A camada K, que corresponde ao primeiro nível de energia, tem 2 elétrons. A camada L, que corresponde ao segundo nível de energia, nós vamos ter 8 elétrons. A camada M, que corresponde ao terceiro nível de energia, nós vamos ter 2 mais 6, 8, mais 6, 14. E nós temos ainda a camada N, caracterizada pelo quarto nível de energia, que tem um total de 2 elétrons. Vamos agora aprender a distribuição eletrônica dos ametais. Neste caso, os ametais eles se transformam em ânions. Então, nós vamos aprender a fazer a distribuição tanto de um ametal quanto do ânion, que é derivado do ametal.
Então, no caso dos ametais, diferentemente dos metais, os ametais, eles recebem elétrons. Então, primeiramente, nós vamos fazer a distribuição de um átomo neutro e, em seguida, acrescentar elétrons a ele. Vamos tomar como exemplo o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio possui Z igual a 8. Dessa maneira, a gente sabe que ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Vamos começar com a distribuição eletrônica do átomo neutro. Então, o oxigênio ele tem um total de 8 elétrons que deverão ser distribuídos. Vamos escrever aqui, 8 elétrons que serão distribuídos. Dessa maneira, nós vamos escrever 1s2, 2s2, 2p6. Aqui já dá um total de 8 elétrons. Passa um pouco até, né? Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Nós precisamos, então, remover 2 elétrons. Nesse caso, nós vamos remover 2 elétrons do subnível P. Então, removendo os 2 elétrons, nós vamos ficar com um total aqui de 4 elétrons. Então, 2 mais 2, 4, mais 4, 8, que é a quantidade de elétrons que nós temos para distribuir. Portanto, agora nós temos a distribuição eletrônica do átomo neutro. Vamos então fazer a distribuição eletrônica do átomo de oxigênio na forma de ânion. Como ânion, é comum o átomo de oxigênio ser obtido na forma de óxido, que é o O2-. Este ânion possui agora 2 elétrons para além da quantidade de elétrons que o átomo neutro tinha. Dessa maneira, nós vamos ter um total, então, de 10 elétrons. Assim, os 10 elétrons precisam ser distribuídos. Nós podemos copiar exatamente a distribuição eletrônica que já existe para o átomo de oxigênio. A diferença agora é que nós temos que acrescentar 2 elétrons na distribuição eletrônica do ânion O2-. Dessa maneira, nós vamos escrever P6 em vez de P4. Pronto, a distribuição está completa. No caso do oxigênio, a camada K tem um total de 2 elétrons e a camada L tem um total de 2 mais 4, 6 elétrons. Já para o óxido, nós vamos ter a camada K 2 elétrons e a camada L 8 elétrons. Átomos que têm 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência, são estáveis. Portanto, nós podemos dizer que o átomo de oxigênio, na forma de óxido, ele é muito mais estável, porque ele tem o octeto de elétrons, quando comparado com um átomo de oxigênio neutro. Essa estabilidade do átomo de oxigênio com 8 elétrons é o que nós chamamos de teoria do octeto, que nós vamos aprender posteriormente quando falarmos de ligações químicas. Em suma, a distribuição de elétrons ou a configuração eletrônica de íons nos permite entender se um átomo ele está estável ou não. A configuração eletrônica ela nos permite também entender como que o óxido de alumínio e outros óxidos são formados. Dessa maneira, precisamos fazer a distribuição eletrônica tanto para o oxigênio, que tem número atômico 8, quanto para o alumínio, que tem número atômico 13. Fazendo a distribuição eletrônica, nós vamos ter o seguinte. Primeiramente para o oxigênio. 1s2,
2s2, 2p4. Temos então um total de 8 elétrons distribuídos para o átomo de oxigênio. Já a distribuição eletrônica do alumínio é dada por 1s2, 2s2, 2p6, dá um total de 10 elétrons, 3s2, 3p1. Se observarmos o último nível de energia, no caso do oxigênio, vamos ver que o último nível é o 2, que dá um total de 2 mais 4, 6 elétrons. Já o alumínio, o último nível de energia é o terceiro. E no terceiro nível de energia nós temos 2 mais 1 elétron, 2 elétrons do subnível S, mais 1 elétron do subnível P, que dá um total de 3 elétrons. A pergunta que nós devemos fazer nesse momento é, no caso do oxigênio, quantos elétrons o átomo precisa para ficar estável? Ele tem até agora um total de 6 elétrons. Para ficar estável, o átomo precisa ter 8 elétrons, o octeto de elétrons. Então, nesse caso, o átomo de oxigênio, se ele ganhar 2 elétrons, ele fica estável. Dessa maneira, nós devemos entender que o átomo de oxigênio, para ficar estável, ele precisa receber 2 elétrons e se transformar num ânion, O2-. Por outro lado, o alumínio, ele tem 3 elétrons na última camada, são esses 3 elétrons aqui. Só que se ele perder esses 3 elétrons aqui, ele vai ficar com 8 elétrons no segundo nível de energia. Veja, 2 mais 6 dá um total de 8 elétrons. Então, ele fica estável se ele perder esses 3 elétrons aqui. Nesta situação, o que devemos pensar é o seguinte: o que é mais fácil ao alumínio? Ganhar 5 elétrons para ficar com 8 ou perder 3 elétrons para ficar com 8 elétrons no último nível? A resposta é mais fácil perder 3 elétrons do que ganhar 5. Então, nesse caso, o alumínio ele perde esses 3 elétrons e vai ficar com a carga positiva. Como consequência, o íon de carga positiva vai ser o Al3+. Para escrever a fórmula do composto, no caso o óxido de alumínio, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escrever exatamente a ordem alumínio, oxigênio, ou seja, metal a metal, e vamos usar o número 3, que é a carga do alumínio, como índice do oxigênio. Então, aqui vai ser escrito 3, e o algarismo 2, que é a quantidade de elétrons que foi recebida pelo oxigênio, vai virar o índice para o alumínio. Então, vamos escrever a fórmula do composto fazendo essa inversão. Dessa maneira, nós vamos escrever exatamente Al2O3. O 2, que caracterizava a carga do oxigênio, virou o índice para o alumínio, enquanto que o 3, que representava o valor da carga para o alumínio, virou índice para o átomo de oxigênio. Então, a gente faz uma inversão. Esse vem para cá e este aqui vem para cá. E aqui está exatamente a fórmula do composto, no caso, o óxido de alumínio. Espero que vocês tenham entendido como que faz a distribuição eletrônica para cátions e ânions, bem como a maneira que chegamos à fórmula dos compostos, como é o caso do óxido de alumínio. A todos, bons estudos!